no altar. Nunca se ouve tanto desvario espiritual. Nunca se ouve tanta mensagem mentirosa, tanto louvor mentiroso, tanta pregação mentirosa. Nunca se ouve tanto interesse financeiro. Nunca teve um tempo da fé ser mais comercial do que agora. Nunca ouvi um tempo como esse, em que as pessoas são enganadas e gostam de ser enganadas. Igreja para todo gosto. Se o camarada não é homem, tem igreja para ele. Se a mulher não é mulher, tem igreja para ela. Se o camarada fuma maconha, cheira cocaína, tem igreja para ele. Se o camarada tem 10 mulheres, tem igreja para ele. Se o camarada não gosta de ouvir verdade, tem igreja para ele. Se o camarada não gosta de igreja clara e quer congregar numa igreja parecendo um inferno, toda preta, tem igreja para ele. Se o camarada não quiser ouvir verdade, ele vai ouvir um coach na igreja. Aí chega lá, aquela água de batata, aquela água rala, aquele evangelho vacilão, aquele evangelho ruim, aquele evangelho sem verdade. Mas eu dou glória a Deus porque ainda tem um povo. Tem um povo no clamor da independência. Levante as duas mãos aos céus. Quem ainda ama a verdade, quem ainda ama a família, quem ainda ama a nação brasileira, levante as tuas mãos e dê glórias ao nome de Jesus. Salmos de número 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu gostaria de toda a sua atenção. No final nós vamos, juntamente com o nosso apóstolo, fazer a oração. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção numa mensagem que Deus me entregou esta tarde para vocês. A nação de Israel é chamada na Bíblia de nação eleita, de nação escolhida. Até hoje, os irmãos sabem que a nação de Israel é uma pequena nação. Ninguém pode contra esta nação. Ninguém pode contra o exército desta nação, contra a ciência desta nação, contra a tecnologia desta nação. Os israelitas até hoje, os judeus, eles superam todas as nações em tudo. E essa nação de Israel que começou com Jacó, prometida a Abraão, a promessa reforçada em Isaac, e em Jacó começa uma nação de 70 pessoas em Canaã, que é levada para o Egito por José, e depois da gestão de José entra um outro faraó que começa a oprimir essa nação, e essa nação que ainda não era uma nação documentada, mas já era nação eleita, sai do Egito, aproximadamente 3 milhões de pessoas rumo à terra de Canaã, passa 40 anos no deserto, depois entram na terra de Canaã, conquistando primeiramente a cidade de Jericó, e ali começa a história de Israel. Deus sempre abençoou este povo sempre teve a bênção de Deus, mas nas suas inconstâncias, nas suas rebeldias, todas as vezes que você lê o livro dos Juízes, você lê o livro dos Reis, que você lê o livro das Crônicas, lá está escrito, pastores, que todas as vezes que esta nação se desviava, Deus entregava ela na mão de uma nação oponente. E esta nação, pastor Fernando, oprimia. Quando esse povo voltava para Deus, Deus tirava eles da mão do opressor e dava para eles a liberdade novamente. Só no livro de Juízes isso aconteceu muitas vezes. Depois dos Juízes, começou o tempo dos reis. E no tempo dos reis, chegou o tempo do rei Salomão, filho de Davi. E Salomão construiu um templo suntuoso, maravilhoso. E a nação de Israel viveu um dos melhores tempos de riqueza, de prosperidade, de reinado, a ponto das nações vizinhas ter paz com Israel por causa da sabedoria e a riqueza daquele rei. Só que no dia da inauguração do templo, o fogo e a glória de Deus desceu no templo.
E quando a glória e o fogo de Deus desceu no templo, Deus aparece a Salomão e diz: olha, Salomão, está vendo essa glória? Está vendo esse fogo? Está vendo esse ouro? Está vendo essa prata? Está vendo essa prosperidade? Está vendo a bênção sobre a família? Isso tudo pode mudar se vocês se desviarem de mim. Se vocês se afastarem do que eu falei para vocês, esse templo pode ser demolido e virar ruína. A riqueza de vocês pode acabar e vocês irem à miséria. Se vocês se afastarem de mim, possa ser que um dia vocês se tornem cativos. Possa ser que um dia vocês percam tudo. E não é que aconteceu? 3 âmbitos, 3 lugares de Israel foram atingidos. Diga comigo: o altar. Diga forte: o altar. A família. Não, diga mais forte: o altar. Diga comigo: a família e a sociedade. Pastor Fernando, olha o que aconteceu em Israel. Houve uma corrupção social. Os irmãos vão ver os profetas falando que a injustiça está prevalecendo. Entrou reis tão perversos, entrou pessoas tão perturbadas da nação de Israel nesse contexto, que adoravam a Baal, o Astarote, queimavam filhos a Moloque. O culto se tornou misturado, confuso. As famílias se corromperam e se misturaram com outros povos. E Deus mandou os seus profetas avisando: se vocês não abrirem o olho, vocês vão perder tudo. Deus pega o homem mais poderoso do mundo, chamado Nabucodonosor, e diz para ele: Deus, não foi o diabo, foi Deus que permitiu. Deus permitiu por causa da rebeldia do povo. Porque Israel tinha a mente que alguns crentes têm, para não dizer a maioria. Nós somos Israel, nós somos crentes, Deus sempre vai estar com a gente, nunca nada vai dar errado. Nós somos o povo de Deus, nós carregamos a Bíblia, nós cantamos, e na atitude viviam outras obras. Deus diz assim: Nabucodonosor vai entrar aqui dentro, vai derrubar esse muro, vai derrubar esse templo, vai levar todo mundo cativo, vai deixar essa cidade numa miséria tão terrível. E a Bíblia diz que isso aconteceu em 3 vezes. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. Na 3ª vez ele destruiu o templo, o suntuoso templo de Salomão. Tudo foi ao chão. O muro, pastor Aldo, foi derribado, foi fendido e as portas queimadas a fogo. A situação de Jerusalém chegou numa situação... Jerusalém ficou numa situação tão caótica que quando você lê sobre o livro de Lamentações, dá vontade de chorar. Tinha mãe comendo seus filhos. Tinha gente chorando. Agora deixa eu te falar o que aconteceu. Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Para você hoje entender, nós estamos no clamor da independência. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai mudar. Primeira coisa, Deus levantou 3 profetas nesse tempo. Quantos profetas? Agora olha, apóstolo, o que Deus fez. Pegou um profeta chamado Jeremias e disse: você fica no meio dos cativos que ficaram em Jerusalém. Deus pega Ezequiel, cativo não, Jeremias fica em Jerusalém com os que ficaram. Ezequiel, eu coloco você no meio dos cativos que estão em Babilônia. E Daniel eu coloco na corte. Porque Deus precisa de gente na igreja, Deus precisa de gente no congresso. Deus precisa de gente no altar da igreja, Deus precisa de gente na cadeira da prefeitura. Deus precisa de gente aqui, Deus precisa de gente no comércio, irmão, na empresa. Me escute. Eu sei que muita gente vai até se ofender com o que eu vou dizer. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós espiritualizamos tudo. É por isso que quando um político fala, tem gente que levanta. Tem gente que não observa. Daqui a pouco você vai ver ele fazendo aviãozinho. Daqui a pouco você vai ver falando língua estranha, pulando. Porque a espiritualidade dele não é verdadeira. Ele tem... Não, me escute, não se ofenda com o que eu vou dizer. A espiritualidade não é verdadeira. Nós não temos sabedoria. A nossa sabedoria é muito pequena, é muito curta. E nós achamos que Deus vai fazer do nosso jeito e no nosso método. Enquanto nós não entendemos que Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Deus precisa de alguém empresário. Deus precisa de alguém prefeito. Deus precisa de alguém vereador. Deus precisa de alguém deputado. E Deus precisa de quê? De pastor, de presbítero, de evangelista, de diácono, de profetisa, de diaconisa, de gente para cantar, de gente para pregar. Então Deus falou para Jeremias: você fica em Jerusalém. Ezequiel, você fica em Babilônia. Agora eu vou falar para os irmãos.
Aqui não é cronológico, pastor Fernando. O Salmo 126 na cronologia está depois do 137. No 137 acontece uma coisa, e eu quero olhar nos seus olhos para te dizer isso. Olha o que está escrito no Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. E o quê? Não, grita. E o quê? Não, diga mais forte. Nos salgueiros que lá havia, nós dependuramos as nossas harpas, nossos instrumentos de louvor. Porque quem nos levou para a Babilônia dizia para a gente: canta agora. Cuidado, porque agora você está cantando, não está? Você não está congregando? Se a gente brincar, alguém da Babilônia vai tomar o poder e vai chegar para você e dizer: vai para o culto agora que eu quero ver. Vai para a igreja agora. Suba no altar agora. Pregue agora a palavra com alguém te filmando e a polícia te esperando na porta para te prender. Você está achando que essa liberdade vai durar para sempre se a gente não abrir os olhos? Você está achando que essa liberdade de vir para o culto, ficar aqui dando glória a Deus, microfone ligado, filmando, passando o culto pela internet, você está achando que esse negócio vai durar se a gente não abrir os olhos? Tem gente da igreja, tem gente que se declara cristão que apoia Babilônia, que apoia Nabucodonosor. Cuidado para um dia você não estar sentado debaixo de um salgueiro, sem harpa, sem mensagem, sem louvor, com a porta da igreja lacrada, com a porta da igreja trancada, porque Deus está avisando a tempo. Deus está avisando a tempo. Levante comigo as duas mãos aos céus. Oi, Orabaxandarábia. Levante bem alto as duas mãos aos céus. Só aqueles que entendem a voz de Deus esta tarde, levante as duas mãos aos céus que eu vou declarar uma palavra. Eu quero declarar uma palavra esta noite, pastor Aldo. Se nós abrirmos os olhos esta tarde, nossas harpas nunca serão penduradas. A nossa voz nunca será calada. A nossa oportunidade nunca será tirada. Não, levanta a mão, não acabou não. Levanta, não, fica de pé, 1 minuto, de pé. 1 minuto só. Sabe o que é que Satanás está querendo tirar de nós? A liberdade de expressar nosso louvor, a liberdade de expressar nossa fé. Esses dias um rapaz me filmou lá na Paraíba, e no final do culto falou para mim assim: pastor Fernando, o senhor sabia que com esse vídeo aqui eu posso lhe processar? Eu disse para ele assim: meu amigo, olha aqui nos meus olhos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cidadão e como cidadão eu respeito a Constituição. Mas tem uma Constituição que eu respeito mais do que essa. Tirei a minha Bíblia e mostrei para ele. Eu disse para ele assim: por essa Constituição aqui eu estou disposto a morrer. Por essa Constituição aqui eu estou disposto a comer cadeia. Por essa eu estou disposto a ser processado. Eu disse para ele: ninguém vai calar a voz da igreja. Ninguém vai calar. Agora, para não calar, tem que ter uma caravana que é favorável. Tem que ter uma caravana para dizer: eu estou junto. Tem que ter uma caravana para dizer: você não está só. Levanta as duas mãos aos céus. Já que Satanás não gosta de harpa, já que Satanás não gosta de glória, já que Babilônia não gosta de culto, já que Satanás está tentando tirar nossa harpa, tirar nosso louvor, tirar nossa adoração, tirar nossa liberdade, tirar nossa oração, tirar o clamor da independência, já que Satanás está tentando manietar a nossa voz, passar um zíper na nossa boca, sabe o que nós vamos fazer no clamor da independência? Nós vamos tocar a harpa. Nós vamos dar glória a Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Levante as duas mãos aos céus, porque este teto vai tremer com o barulho que vai sair desse lugar. Esse teto vai estremecer com o tom da harpa que vai ser tocado. Balança teu irmão e diga para ele: aproveita que Deus te deu voz, que Deus te deu liberdade. Levanta as mãos e eu quero 1 minuto. Vai lá. Sandaraia. Onde está a voz da igreja? 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 Acorda, Jerusalém. Acorda, igreja. Acorda, crente.
estão querendo calar a nossa voz, mas nós vamos tocar a nossa harpa e vamos glorificar o nome do Senhor. Pode se assentar dando glória. Quando a gente olha para o cenário, dá medo. Porque o que atingiu Jerusalém, nos atingiu. Nunca se ouve tanto escândalo no altar. Nunca se ouve tanto desvario espiritual. Nunca se ouve tanta mensagem mentirosa, tanto louvor mentiroso, tanta pregação mentirosa. Nunca se ouve tanto interesse financeiro. Nunca teve um tempo da fé ser mais comercial do que agora. Nunca ouvi um tempo como esse, em que as pessoas são enganadas e gostam de ser enganadas. Igreja para todo gosto. Se o camarada não é homem, tem igreja para ele. Se a mulher não é mulher, tem igreja para ela. Se o camarada fuma maconha, cheira cocaína, tem igreja para ele. Se o camarada tem 10 mulheres, tem igreja para ele. Se o camarada não gosta de ouvir verdade, tem igreja para ele. Se o camarada não gosta de igreja clara e quer congregar numa igreja parecendo um inferno, toda preta, tem igreja para ele. Se o camarada não quiser ouvir verdade, ele vai ouvir um coach na igreja. Aí chega lá, aquela água de batata, aquela água rala, aquele evangelho vacilão, aquele evangelho ruim, aquele evangelho sem verdade. Mas eu dou glória a Deus porque ainda tem um povo. Tem um povo no clamor da independência. Levante as duas mãos aos céus. Quem ainda ama a verdade, quem ainda ama a família, quem ainda ama a nação brasileira, levante as tuas mãos e dê glórias ao nome de Jesus. Escute. Quando nós olhamos para o cenário, dá medo. A nação brasileira é considerada uma das nações mais corruptas na área política no mundo. É por isso que quando um homem de Deus, que tem uma história com Deus, tem família, como o pastor Fernando, a história do Marcelo me comoveu aqui hoje, da filha. Quando eu vejo um crente não dar atenção para isso, eu me revolto. Porque às vezes ele vota num feiticeiro, ele vota num militante que é contra a família, contra Deus. Ele dá o voto dele ao próprio diabo e não apoia quem quer uma reforma. Mas eu quero profetizar no clamor da independência que vai haver reforma no altar. Vai ter reforma no Senado. Vai ter reforma na Câmara. Vai ter reforma no Congresso. Quem crê nisso, levante as mãos. Vai ter reforma na família. Sabe quanto tempo Israel teve que pagar o preço? Que Deus nos livre, apóstolo. Israel teve que pagar o preço 70 anos. Aí os falsos profetas apareciam e diziam assim: daqui 2 anos acaba. Deus diz: não acredita não. Pode fazer casa, pode plantar. Vocês não saem daí. Vocês me desafiaram. Eu avisei vocês. Eu mandei os meus profetas, os meus representantes. Vocês não atenderam. Vocês não ouviram. Vocês pisaram no sangue dos meus profetas. O cenário espiritual, corrupção. Cenário familiar, corrupção. Cenário político, corrupção. Aí Deus falou assim: eu vou fazer uma reforma. Não foram 3 invasões? Deus diz assim: eu faço 3 regressos. Eu vou fazer 3 regressos. E eu vou usar 3 homens novamente. Assim como eu usei Jeremias, Ezequiel. Assim como eu usei Jeremias, Ezequiel e Daniel, eu vou usar agora Neemias, Esdras e Zorobabel. Escute, a parte mais importante aqui. Deus levanta um homem chamado Esdras. E Esdras abre, apóstolo, a Bíblia para o povo ler. O povo começa a chorar. E Esdras, a Bíblia diz que de desespero começa a arrancar o cabelo da própria cabeça. E dizer para o povo assim: vocês casaram com mulheres estranhas.
Vocês contaminaram a linhagem de Israel. Vocês contaminaram a família. Eu avisei, quando eu dei a lei a Moisés, eu disse que a minha palavra deveria estar nos umbrais da casa de vocês. Que vocês deveriam se assentar falando dela e andando falando dela no caminho. Que vocês deveriam ensinar essa palavra aos vossos filhos. Quando eu determinei que vocês seriam nação escolhida, povo santo, povo eleito, eu disse para vocês não colocar coisas más diante dos vossos olhos. Eu disse para você não corromper tua casa. Os irmãos lembram de Gideão? Gideão estava debaixo do carvalho, Deus aparece para ele, apóstolo Cedilson, e diz assim: olha, eu estou querendo livrar Israel da mão dos midianitas, a nação está oprimida, a nação de novo, oprimida. Aí o Gideão diz assim: então tá certo, Deus, já que o senhor apareceu para mim, vai dar vitória para a gente, eu vou lá em casa buscar um presente para o senhor e eu volto. Deus disse: pode ir. Ele foi lá, buscou um cabrito, deu para Deus. O anjo toca na pedra, sai fogo. Sai o quê? O que saiu? Saiu fogo. Gideão foi para cá dizendo assim: eu sou pentecostal mesmo. Quando Deus fala comigo, até fogo sai. Deus só esperou ficar de noite. Capítulo 6, versículo 25. E apareceu o Senhor a Gideão naquela mesma noite. E Deus disse: ô Gideão, agora eu entendi por que o seu culto é debaixo do carvalho. Hoje eu estou descobrindo, Gideão, aqui à noite, eu vim aqui conversar com você. Eu sei por que o seu negócio é culto lá no carvalho, lá perto do lagar. Sabe por quê? Porque você não queria que eu viesse na sua casa. Só que eu entrei na sua casa, Gideão, e vi uma coisa que eu não gostei. E eu só mudo Israel se eu mudar a sua casa. Eu só mudo o Brasil se eu mudar a sua casa. Eu só mudo Belo Horizonte se eu mudar a sua casa. Ou você arruma a tua casa, Gideão, ou vocês vão ficar na mão dos midianitas. Ou você arruma a tua casa, ou a nação vai continuar do mesmo jeito. Aí o Gideão dá um de João sem braço, pastor Aldo, e diz: mas o que o senhor viu? Deus diz: a primeira coisa que eu vi. Você foi me levar aquele cabrito magrelo hoje de oferta lá? E eu cheguei aqui na tua casa, fui no curral e tem um boi de 7 anos que está guardado para Baal. Eu quero saber, Gideão, por que para mim é cabrito e para Baal é boi? Eu quero saber por que para o galo, para o cruzeiro é pulo dessa altura, é correndo na sala. E eu quero saber por que no culto, Gideão, essa cara murcha, esse glória fraco. Não, Gideão, eu não sou Deus de cabrito não. Ou você me dá o melhor ou você não me dá nada. Ou você oferta de verdade ou não oferta nada. Ou você é verdadeiro na adoração ou não adora nada. Levante comigo as duas mãos aos céus. Não, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu prometi que não vou demorar. Levanta a mão bem alto. Você vai me ajudar a profetizar agora. Derebachai de cova séria. Olha para esse irmão que está do teu lado, da esquerda e da direita, e diga para ele assim: Deus já está por aqui dos seus cabritos, irmão. Deus não aguenta mais esse culto magro, essa adoração magra, essa oferta magricela, essa oferta doente, esse culto preguiçoso. Deus está dizendo: então quer dizer que Baal leva um boi gordo e eu levo um cabritinho magro? Ou você muda, Gideão, ou eu não mudo com você. Ou você muda, Gideão, ou eu não mudo a nação. Agora eu quero saber quem trouxe um boi gordo para adorar aqui esta tarde. Levanta a tua mão e dê um glória, boi gordo. Levanta a mão e dê um glória, gordo, para Jesus. Pode se assentar. Chega lá. A corrupção chegou na família de Gideão. E lá na casa do Gideão tinha um boi. E ele dava para Deus, sabe o quê? O cabrito. Sabe o que tinha dentro da casa do Gideão? Um altar de Baal. Está na Bíblia. Na casa do Gideão. Onde? No mesmo texto diz que o altar de Deus estava caído. O altar de Deus estava em ruínas. E o de Baal de pé. É a casa que a televisão é ligada o dia inteiro. A internet é ligada o dia inteiro. Só a Bíblia que não abre. Não tem um altar de oração. Não tem um culto doméstico. Irmão, não vem olhar para mim com essa cara de crente santo não, porque a casa de alguns de vocês que é uma bagunça.
Aqui é amor, aqui é bem, aqui é chuchu. Em casa grita da vizinha, dizer assim, a crente, vai matar o marido, ó. O vizinho ímpio do lado olhando, dizendo, sei lá, o homem bater na mulher dele de novo. O crente bater na mulher dele. Os meninos tudo mal educados, xingando palavrão, brigando com os filhos do vizinho, porque a casa dos crentes bagunçou. E Deus está dizendo assim, quer que eu mude o Brasil? Eu tenho que mudar aquela casa. Aquela casa tem que ser a referência da rua. Aquela casa tem que ser a referência do bairro. A sua família tem que ser a família que as pessoas olham e dizem assim, está passando uma mulher de Deus aqui. Está passando um homem de Deus aqui. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Olha para mim que eu vou falar. Olha para mim aqui, deixa eu falar. Não adianta vestir paletó, gravata, carregar uma bibrona desse tamanho na mão, se você não pode passar nem na rua de cima do teu bairro, porque deve todo mundo. Não pode atender o telefone. É cobrança. Aí atende o telefone, dá nome errado, diz que não está. Corrupto. Isso é corrupto. Compre e não paga. Esses dias o irmão chegou para mim e disse, pastor, eu não vou pagar porque eu vou deixar caducar. Eu disse, quem está caduco é você que compra e não paga, irmão. Você é ladrão. Aí alguém se espanta do crente e não dá dízimo. Irmão, se ele não paga quem ele comprou, se ele não paga a Casa Bahia, se ele não paga o dono do mercado, ele vai pagar Jesus, ele não vai pagar ninguém. Ele é mau pagador, ele é corrupto. Aí a corrupção chegou lá. Quer que eu te prove que a corrupção chegou? A gente faz campanha do amor na igreja. O camarada come prato fino. E na hora que ele vai dar um arroz para a cesta básica, ele vai lá e compra um arroz de terceira. Ele não dá o que ele come. Ele vai dar uma roupa para o bazar da igreja, ele não dá o que ele usa. Ele dá um sapato velho, todo amassado. Uma roupa toda velha, porque ele é corrupto. Ele é corrupto. Ele não é verdadeiro. Ele vai comprar uma coisa que vale 10, ele sabe que vale 10 e fica com o camarada. Vende por 5, vende por 3. Isso é corrupto. Isso não é pechinchar, não. Isso é corrupção. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se sair agora, vamos ter certeza que é com você que Deus está falando mesmo. Levanta agora para ir embora. Vai agora, irmão. Vai embora. Vai ter reforma naquela casa. Quem acredita que vai ter reforma na família? Quem acredita? Levante as mãos que eu vou liberar uma palavra de profecia. Apóstolo Cedilson nesse altar. As famílias cristãs serão chamadas de famílias santas. As famílias dos crentes serão chamadas de famílias honestas, castas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Corrupção. Olha aqui para mim. Esse dia eu cheguei na casa de um irmão e falei para o irmão assim, tem internet? Ele falou assim, é roubada. Eu falei, como que é, irmão? Ele falou, não, pastor, eu tenho um aplicativo que rouba a senha do... Eu falei, eu não quero não, irmão, isso é demônio. Eu não quero uma desgraça dessa no meu celular, não. Você não tem internet na sua casa, não? Não, corrupto. Eu fui numa cidade do Pernambuco, passei em frente a uma venda e entrei para conversar com o dono. Tinha uma placa na porta da venda, aquelas vendas que vendem de tudo. Não vendo para crente. Falei, não. Falei, não, eu vou lá. Vou lá, pastor, não quero conversar. O dono do dono da venda é diga mais. Porque você compra uma coisa, ele diga mais. Aí eu cheguei e falei, o senhor diga mais. O senhor não vende para crente? Ele disse, não, é porque eu esqueci de colocar que eu não vendo fiado. Eu disse, e não vendo por quê? Ele falou assim, porque quem mais demora para me pagar, quem mais me dá o cano, são os crentes. A corrupção de algumas pessoas é tão grande que ele já começa roubando Deus. E aí ele dá um de honesto e ainda pergunta, em que te roubamos? Eu disse, rapaz, você me rouba nos dízimos. Você me rouba nas ofertas. Um irmão chegou para mim depois do culto e disse para mim assim, o apóstolo Cedilson, pastor, eu queria congregar aqui na igreja, mas eu gostaria que o senhor não falasse de contribuição. Aí eu disse para ele assim, vamos lá fora conversar?
Ele disse, por que a gente não pode conversar aqui dentro, sentado nesse banco? Eu falei, porque esse banco foi a contribuição que comprou. Você não tem direito de sentar nele. E esse templo aqui, quem paga é a contribuição. Então você não tem direito de ficar aqui dentro também não. Aí ele falou, então só vou tomar uma água. Eu falei, vai tomar água não. Esse filtro aí quem comprou foi a contribuição também. Está na igreja, é inimigo de dízimo, inimigo de oferta, inimigo de contribuição, mas usufrui de tudo da igreja. É o que mais pede oração. Senta no banco, toma água, usa a luz. Diga comigo assim, corrupto. Corrupto. Agora você está achando que a corrupção ficou só na família? A corrupção chegou no sacerdócio. Assim como naquele tempo tinha um grupo preservado, que não se vendeu, que não se contaminou, que não se entregou, teve um grupo também que se vendeu. Teve um grupo que passou a vender ovelha. Aí ele pegava uma ovelha doente, vendia para o camarada sacrificar lá dentro. A Bíblia diz, ai, daqueles que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. O que tem de falsa mensagem? Pode fazer, o tanto você quiser, pode inventar. Agora você vai ter que pagar isso para o dono. Você vai ter que acertar isso aí com Deus, viu? Pode manipular as pessoas, enganar as pessoas, pode fazer, não tem problema não. Agora, você vai ter que acertar com o dono. Falsas mensagens, mensagens que não veio do Espírito, mensagens que não saem da Bíblia, mensagens que você termina de escutar e não sabe o que a pessoa falou, mensagem misturada, verdade com mentira, luz com treva, demônio com... Não. Deus vai fazer uma reforma no altar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Deus vai levantar uma geração de obreiros. Além daqueles que Ele já levantou, que está levando a sério, Deus vai levantar uma geração de obreiros que vão fazer uma reforma nas suas mensagens, que vai fazer uma reforma nos seus louvores. Você pode levantar a mão? Você pode levantar a mão? Olha, Deus vai levantar gente que vai contrariar o erro. Deus vai levantar gente que vai colocar o dedo na ferida. Deus vai levantar pessoas pregando o genuíno evangelho. Deus vai levantar pastores segundo o seu próprio coração. Deus há de fazer uma reforma nos altares da igreja brasileira. Deus há de fazer uma reforma política. Eu quero aproveitar que nós estamos no clamor da independência para dizer, pela fé, que Deus vai varrer dessa nação os corruptos que sugam, que legislam na maldade, que corrompem os princípios. A Bíblia diz que aquele que fizer uma cova nela cairá. Deus vai levantar uma nação temente, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é o ímpio que está dominando, o povo geme. Agora você pode ficar de pé mesmo, para terminar. Falei que ia ser rápido. Diga comigo, reforma no parlamento, reforma na família. Diga comigo, reforma no altar. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Se nós aceitarmos a proposta de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai nos dar uma carta de liberdade. Deus vai nos dar uma carta de liberdade. O templo estava caído. Sabe o que Deus, o rei, deu para Neemias? Uma carta para tirar madeira e reconstruir o que estava em ruína. E quem olhou eles fazendo o templo, Deus teve que levantar Zacarias, Ageu. E quem viu o templo na primeira glória disse, não parece com o de Salomão. Deus diz, olha, não menospreze, porque a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira.
Os opressores vão perder esta guerra. Sabe o que vai acontecer se nós ouvirmos a voz de Deus? Nós vamos ficar como os que sonham. A nossa boca vai se encher de riso e os nossos lábios se encherá de cânticos. Apóstolo Edilson, se nós fizermos o que Deus quer que nós façamos, a notícia vai correr pelo mundo e vão dizer entre as nações: grandes coisas tem feito ao Senhor, ao Brasil. E nós vamos responder aqui do Brasil: grandes coisas fez o Senhor por nós. E quem queria nos ver debaixo do salgueiro chorando, vai nos ver dizendo: é por isso que nós estamos alegres. Quem acredita que Deus fará grandes coisas? Quem acredita que Deus fará coisas maravilhosas? Quem acredita que com a oração e a adoração da igreja, Deus vai agir na família, Deus vai agir no estado, Deus vai agir no altar? Eu acredito em uma reforma. Eu acredito em um tempo em que Deus vai despertar um grupo como despertou os puritanos, como despertou Martinho Lutero, como despertou tantos homens durante a história, para ver uma reforma. Sabe o que o povo fez? O povo ouviu Esdras, começou a chorar e disse: nós vamos lançar fora tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos separa de Deus. E quando eles estavam no meio do choro do arrependimento, Deus se sensibilizou a ponto de fazer um profeta entrar correndo no meio deles, um escriba, e dizer para eles assim: não vos entristeçais. Vocês podem comer e se alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe onde está a força de uma nação? Na alegria de Deus. Sabe onde está a desgraça de uma nação? Na tristeza de Deus. Quando Deus se entristece com uma nação, pode acontecer algumas coisas. Essa nação pode ser cativa e oprimida. Essa nação pode ser entregue a uma sentença de cobrança, como Sodoma e Gomorra passou, como Nínive ia passar. Todas as vezes que esses três patamares são atingidos pela corrupção, família, finança e política, Deus dá uma sentença pesada. A igreja tem o papel de se colocar na brecha do muro e fazer o que está escrito no livro de Joel: vos coloquem entre o pórtico e o altar, e clamem pelo povo, e clamem pela nação, e clamem pela família, porque a igreja é a única instituição nesse mundo que é chamada de luz do mundo, de sal da terra, de menina dos olhos de Deus. E quando essa igreja fala, o céu se move, Deus fica atento para ouvir. E eu acredito em uma intervenção de Deus com a ação da igreja. Nós estamos aqui para levantar um clamor pela família, pela nação e pelo altar. Para Deus guardar os seus homens, para Deus guardar os seus sacerdotes, para Deus livrar eles da peste perniciosa, para Deus livrar eles da praga lançada, da armadilha feita, da arapuca armada. Levante comigo as duas mãos aos céus. Esse não é o clamor da independência, viu, irmãos? Para terminar a mensagem, o clamor da independência é com o nosso apóstolo. Eu quero que uma irmã fique de frente com outra irmã e dê a mão para ela assim, ó, para não dar para ela soltar. Pega assim, ó. Irmã com irmã. Um irmão procura um irmão aí, pega a mão dele assim. Já avisa para ele, se a harpa está no salgueiro, me solta, irmão. Eu não vou orar com quem não ora. Eu não vou clamar com quem não clama.
Eu não vou chorar com quem não chora. Não quer orar? Pode largar minha mão e sentar aí que eu dou a mão para outro. Derevácia Cóvia Josi Micaio Débria. Deus está dizendo pela palavra: eu vou entrar no meio da vossa família. Eu vou agir nesta nação. Eu haverei de fazer uma grande obra no meu altar. Rébia, dê a mão para essa pessoa, dê a mão. Feche os olhos. Uma unção de Deus vai encher esta casa agora. Uma unção de Deus vai tomar a vida de alguns crentes agora. Ele está te dizendo esta noite: eu lhe dei autoridade para pisar serpentes. Eu lhe dei autoridade para pisar em escorpiões. Eu lhe dei autoridade para pisar todo o poder do maligno. É a igreja orando e os demônios fugindo desta nação. É a igreja orando e os planos arquitetados das trevas contra o Brasil caindo por terra. Camai Laichohevia Remitria. É a igreja orando e Deus entrando no Senado. É a igreja orando e Deus entrando na prefeitura. É a igreja orando e Deus entrando na Câmara Municipal. É a igreja orando e Deus passeando no altar. É a igreja orando e os anjos entrando na tua casa. Deixa eu ver onde tem um crente orando. Deixa eu ver onde tem um crente armado com armas espirituais. Deixa eu ver onde tem um crente batizado no Espírito Santo. Deixa eu ver onde tem um crente cheio da glória de Deus. Alabacalamanda surideia. Orando, ore, mais um minuto. É um minuto. Tem anjo descendo na tua casa. Tem anjos passeando no altar. Tem anjos de Deus quebrando laço contra a nação brasileira. As feitiçarias contra a nossa nação não vão funcionar. A oração da igreja é maior do que os orixás. A oração da igreja é maior do que os demônios. A oração da igreja é maior do que as feitiçarias. Já tem alguém clamando. Já tem alguém clamando. Já tem alguém clamando. Já tem alguém clamando. Já tem alguém da tua casa saindo da lista da morte. Alamandarabacandarabaxanda candarabia. Urebicandarabachande comeneia.